Já a forma bulbar e respiratória, o paciente apresenta a paralisia ascendente, de baixo para cima, de Landry, ou, em caso febril, a paralisia de alguns músculos da cintura escapular. Ocorre uma progressão das manifestações de uma forma indiscreta de insuficiência respiratória até chegar a convulsões e coma, e ocorre nas diversas estruturas motoras ao longo do tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo. Os sintomas iniciais são febre alta, cefaleia intensa, dor na nuca e em toda a região da coluna, e um mal-estar bastante intenso. As manifestações após o segundo e o terceiro dia são a labilidade vasomotora, dificuldade de deglutição, fonação por conta disso alterada e uma disfunção respiratória ou paralisia dos nervos cranianos. Essa disfunção respiratória, inclusive aqui na forma bulbar, pode levar o paciente a uma dificuldade de respirar e aí desenvolver um quadro mais específico de paralisia em si. Vamos para uma questãozinha para ver se ficou compreendido. Questão 2. Marque a alternativa que indica corretamente o nome da doença viral erradicada no nosso país, que é conhecida principalmente pelos casos em que ocorre acometimento das células nervosas motoras, causado pela paralisia e atrofia muscular. Facinho, né? Poliomielite, gastrite rotaviral não vai causar essa paralisia, rubéola também não, mononucleose não é nem o caso e a hepatite B está relacionada a outras circunstâncias. Então, questão 2, opção correta, item B. Quanto aos fatores predisponentes da poliomielite anterior aguda, podemos citar a idade. A poliomielite é mais comum em crianças mais velhas, adolescentes e adultos, tem uma maior extensão e severidade de paralisia e uma maior incidência de morte que recém-nascidos e crianças mais novas. Então, é mais suscetível nas idades maiores. E quanto ao gênero, meninos e homens têm uma grande suscetibilidade para a doença. Quanto à tonsilectomia antes ou na época da infecção, porque é retirada aí das tonsilas palatinas. Elas têm por responsabilidade, por papel principal, o trabalho na infecção, ou seja, diminuir a quantidade de vírus. Mas uma vez retirada, pode estar associado com a maior incidência do envolvimento bulbar, devido à dispersão dos vírus. Quanto às extremidades, onde podem vir a ocorrer traumas ou infecções, disse que é mais provável para tornarem-se paralisadas supostamente, provocando então o efeito da paralisia se há algum trauma. Em relação ao fator predisponente esforço físico, há uma predisposição para paralisia mais severa quanto maior esforço físico. Em relação à gravidez, há um aumento de incidência da doença paralítica cerca de 3 vezes em mulheres grávidas. Sobre a síndrome pós-poliomielite, ou seja, os fatores que permanecem com o paciente muito tempo depois que ele desenvolveu a poliomielite em si, tratam de alterações neurológicas que produzem um conjunto de manifestações clínicas em indivíduos que tiveram poliomielite paralítica aguda, a paralítica, né? Cerca de 30 a 50 anos atrás. Então, são as repercussões advindas da poliomielite paralítica em pacientes já de uma forma mais crônica. E quais são as causas dessa síndrome? Tem a falência na reinervação, ou seja, se você já viu o nosso vídeo de neuroplasticidade, muito bem, você está entendendo legal. Se você não viu, você vai lá e dá uma olhadinha, neuroplasticidade. A gente fala um pouquinho sobre essa questão da reinervação, mas por hora é importante saber que existem vários neurônios, muitos ativados em determinadas circunstâncias e outros nem tanto. Mas uma vez perdido alguns daqueles neurônios, os colaterais podem vir a desenvolver, quando treinados, aquela atividade que era desenvolvida pelos que outrora foram afetados. Então ele está falando que neste caso houve uma falência, inclusive, dessa reinervação colateral. A fisiopatologia da síndrome pós-poliomielite é o overuse, ou seja, é o uso excessivo. Existem outras hipóteses, mas a mais utilizada é essa. Utilizou-se tanto que ocorreu uma falência nesse trabalho, nessa atividade neuronal. E quais são os sintomas dessa síndrome pós-poliomielite? Dentre os quais destaca-se a fraqueza muscular progressiva por conta dessa falência da reinervação, a fadiga pelo mesmo motivo, dor muscular e ou articular pela tentativa de realizar o movimento e não conseguir, atrofia muscular principalmente pelo desuso, insuficiência respiratória, disfagia, alterações do sono e intolerância ao frio. Quanto ao tratamento
da poliomielite, é importante destacar-se aqui a prevenção. Hoje em dia, a doença erradicada no Brasil, tem a vacina do Sabin, o Zé Gotinha, que periodicamente é visto aí nas campanhas de vacinação. O tratamento também pode ser sintomático, uma vez desenvolvida a paralisia propriamente dito. Destaca-se aí o papel também da fisioterapia para melhorar essa capacidade motora perdida pelo paciente, devolvê-lo às suas atividades ou readaptá-lo a outras funções. Mas o papel da equipe multiprofissional, multidisciplinar, é importantíssimo na parte sintomática de dor, de náusea, de vômitos. O médico entra com a medicação, a parte de melhorar a aceitação desse paciente, a psicologia, a fono para trabalhar, a circunstância da deglutição, o educador físico para devolver uma habilidade muscular desse paciente, melhorando as suas capacidades de fadiga e de atividades do dia a dia mesmo. Então é importantíssimo o trabalho de uma equipe, mas lembrando, a prevenção neste caso é muito importante. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.